O poder do silêncio, onde Deus forja os fortes. O silêncio não é o vazio que tantos temem, ele é o terreno fértil onde Deus trabalha. É a oficina secreta onde Deus molda o homem. É no aparente nada que o invisível está sendo edificado. Quando o mundo se cala, quando as portas parecem fechadas, quando o eco das suas próprias dúvidas é a única voz que você ouve, é ali que a fundação da sua força está sendo lançada. O silêncio é incômodo para aqueles que precisam de ruído para se sentir vivos, mas para o homem que entende o propósito, ele é sagrado, porque o silêncio obriga você a confrontar a si mesmo, a olhar para dentro e encarar a verdade nua e crua de quem você realmente é. É nesse chão árido, sem aplausos, sem testemunhas, que Deus planta sementes que o barulho jamais deixaria crescer. Ele poda, corrige, fortalece e afia. O silêncio não é sinal de abandono, mas de preparo. Deus não trabalha para a pressa humana. Ele trabalha para a eternidade. E se você estiver disposto a permanecer firme no silêncio, sem correr para distrações, sem buscar atalhos, você vai descobrir que este é o terreno fértil onde o seu espírito cria raízes profundas. Raízes que não se arrancam quando vier a tempestade. O silêncio, para o homem que busca propósito, não é pausa, é fundação. É a respiração antes do golpe. É a noite antes do amanhecer. É o local onde os fracos desistem e onde os fortes nascem. Deus sussurra no silêncio o que o barulho do mundo tenta calar. O mundo fala alto. Ele grita promessas vazias, opiniões passageiras, urgências inventadas. Ele enche sua mente com distrações para que você nunca tenha tempo de ouvir aquilo que realmente importa. Mas Deus não compete com o barulho. Ele não força a voz dele para se sobrepor às vozes humanas. Ele sussurra. E para ouvir um sussurro, você precisa se calar. Você precisa se afastar do tumulto, da necessidade constante de aprovação, da pressa que cega. É no silêncio que as direções mais claras surgem, porque no silêncio não há máscaras. Longe do ruído, você percebe que muito do que achava essencial é irrelevante, e muito do que ignorava é, na verdade, o que sustenta sua vida. Deus fala em códigos que só a quietude decifra. Ele revela caminhos, confronta pecados escondidos, expõe fragilidades que o barulho ajudava a disfarçar. É nesse sussurro que o homem encontra o alinhamento entre sua força e seu propósito. E quando você aprende a ouvir, cada passo deixa de ser um salto no escuro e passa a ser uma marcha firme, guiada por algo maior do que a sua própria vontade. O barulho do mundo quer moldar quem você é. O sussurro de Deus revela quem você foi criado para ser. E essa revelação não se encontra na pressa. Ela se encontra no silêncio que você teve coragem de encarar. O deserto não é um erro no caminho. É parte do caminho. É o laboratório onde Deus remove o supérfluo, onde cada distração é arrancada e cada falso alicerce desmorona. No deserto não há aplausos, não há plateia, não há atalhos. Há apenas você, sua consciência e a presença silenciosa daquele que permite que a seca revele sua real força. Muitos olham para a escassez e a solidão como sinais de abandono, mas a verdade é que esses são os terrenos de treinamento mais estratégicos que existem. É no vazio que você aprende a depender de algo além de si mesmo. É na falta de recursos que você descobre a criatividade e a resiliência que estavam adormecidas. É no silêncio que você desenvolve ouvidos para ouvir instruções que, em tempos de abundância, seriam abafadas pela autossuficiência. O deserto quebra o homem fraco, mas molda o homem que decide atravessá-lo. Ele te ensina a andar sem ver o fim da estrada, a confiar mesmo quando não sente, a lutar quando o corpo quer desistir. E quando você sai do deserto, não sai igual. Sai mais forte, mais disciplinado, mais focado e, acima de tudo, mais consciente
de que sua força não vem de circunstâncias favoráveis, mas de um Deus que te treinou longe dos holofotes. O deserto é a forja dos guerreiros que vencem batalhas invisíveis antes de vencerem as visíveis. Quando os aplausos cessam e o palco se esvazia, é ali que o verdadeiro peso das suas intenções é revelado. É fácil agir quando existe uma plateia, quando cada gesto é visto, comentado e elogiado. Mas o silêncio da ausência de reconhecimento é um filtro implacável. Ele separa aqueles que agem para serem vistos daqueles que agem porque acreditam no que estão fazendo. No escuro, sem testemunhas, não há máscaras que resistam, não há vaidade para sustentar o esforço. É nesse ponto que o homem descobre se o que o move é a busca por validação ou um compromisso inquebrável com seus valores. Quando você continua dando o seu melhor mesmo sem que ninguém veja, algo muda dentro de você. Sua força deixa de depender de circunstâncias externas e passa a ser enraizada naquilo que você é, não naquilo que os outros dizem sobre você. A ausência de aplausos fortalece a integridade, porque te obriga a agir por convicção, não por conveniência. E essa força é rara, porque a maioria desiste quando não há plateia para aplaudir seus esforços. O homem que suporta o silêncio da indiferença externa desenvolve uma resistência invisível. Ele não se curva à pressão de abandonar sua missão apenas porque ela não está sendo reconhecida. Ele entende que o valor real de um trabalho não está no eco que ele causa no mundo, mas na fidelidade com que é executado diante de Deus e da própria consciência. É nesse silêncio que a pureza das intenções se prova, e é nesse silêncio que os homens verdadeiramente perigosos, perigosos para o conformismo, para a mediocridade e para a mentira, são formados. Porque quando você não precisa de aplausos para continuar, ninguém pode te parar. O silêncio é o espelho mais cruel e mais verdadeiro que um homem pode encarar. Quando não há plateia, não há aplausos, não há a necessidade de sustentar uma imagem. Tudo o que sobra é você e o que você realmente é. É fácil vestir a máscara certa diante dos outros, projetar disciplina, coragem e fé quando os olhares estão sobre você. Difícil é manter essa postura quando o mundo não está vendo. É nos bastidores da vida, longe das redes sociais, longe das câmeras, que a essência é exposta. No silêncio, não há como se esconder da própria consciência. O homem que fala de disciplina, mas é preguiçoso quando ninguém está olhando. O homem que fala de integridade, mas negocia seus princípios quando ninguém pode descobrir. Cedo ou tarde, será despido pela própria verdade. O silêncio não é apenas ausência de som, é ausência de disfarces. Ele revela se você é constante ou apenas performa constância. É ali, nas horas solitárias, quando ninguém está aplaudindo ou incentivando, que a verdadeira força é forjada. Porque agir certo sem ser visto exige mais do que coragem. Exige convicção, exige um senso profundo de propósito que não depende do reconhecimento externo. Se a sua disciplina, sua fé e seu caráter só existem sob os holofotes, então eles não existem de fato. O homem íntegro é o mesmo na solidão e no público, porque não está atuando, ele está sendo. E é por isso que o silêncio é tão implacável. Ele não mente, ele não mascara, ele não protege. Ele apenas expõe. A solidão é o lugar onde Deus opera com precisão cirúrgica na alma do homem. Não há distrações, não há justificativas, não há máscaras que resistam ao olhar dele. É nesse isolamento, doloroso, muitas vezes insuportável, que ele começa a desmontar tudo aquilo que é falso, frágil e ilusório dentro de você. O orgulho que você alimentava, as intenções ocultas que você tentava disfarçar, as motivações egoístas por trás de suas boas obras, tudo é trazido à luz, não para humilhar, mas para purificar. Antes que Deus confie ao homem missões maiores,
Ele o testa no silêncio. Ele permite que o vento da solidão sopre e que o calor da provação arda, porque sabe que a glória não pode repousar sobre uma base podre. Se há vaidade, ele expõe. Se há covardia, ele confronta. Se há mentira, ele destrói. E essa demolição interna dói mais do que qualquer golpe externo, porque é a morte de uma versão sua que você pensava ser real. Mas, no mesmo deserto, onde ele quebra, ele também fortalece. No mesmo silêncio em que ele arranca o que é falso, ele planta raízes profundas do que é verdadeiro. Paciência, humildade, coragem, fé inabalável. O homem que atravessa esse processo não sai dele, com mais discursos, mas com mais substância. Ele não precisa dizer que está pronto. A solidez de sua presença fala por si. A solidão é o campo de treinamento secreto onde Deus elimina as fraquezas que você não teria coragem de enfrentar sozinho. É a câmara de purificação onde o homem é preparado, não para brilhar diante dos outros, mas para permanecer de pé quando a missão pesar sobre seus ombros. Porque a verdade é simples e dura. Só o que é real sobrevive ao fogo. O silêncio é um espelho cruel. Ele não inventa nada sobre você. Apenas mostra o que sempre esteve lá. É por isso que tantos fogem dele, correm para o barulho, para as distrações, para o excesso de tarefas e estímulos. Não é porque o mundo exige tanto, mas porque, no fundo, tem medo do que irão encontrar quando tudo se calar. Quem não suporta o silêncio, na verdade, não suporta encarar a si mesmo. No silêncio, não há plateia para aplaudir suas virtudes, inventadas. Não há ruído para abafar a voz da consciência. Não há máscara que resista quando só você e Deus estão na mesma sala. É aí que aparecem as inseguranças que você tenta ignorar, as feridas que você nunca curou, as fraquezas que você prefere camuflar com aparência de força. E essa revelação dói. Dói porque ela não permite desculpas, não permite comparações, não permite culpar os outros. O homem que não encara o silêncio passa a vida construindo sobre terreno instável. Ele pode até acumular vitórias, mas nenhuma delas é sólida, porque ele mesmo não é sólido. Foge de momentos de introspecção, como se fossem prisões, sem perceber que a verdadeira prisão é viver cercado de barulho para não ouvir a própria alma. Mas o homem que enfrenta o silêncio aprende a ficar nu diante de Deus e de si mesmo. Aprende a ouvir as perguntas que não queria responder e a suportar o desconforto de não ter todas as respostas. Ele não foge do que é difícil de encarar. Ele permanece ali, mesmo tremendo, até que o peso do que é falso desabe e o que é verdadeiro se levante. Quem suporta o silêncio, suporta o peso da verdade. E quem suporta o peso da verdade, está pronto para suportar qualquer batalha. O silêncio é a academia onde poucos treinam, porque o treino não é físico, é interno. Não há pesos de ferro, não há cronômetros, não há público. Há apenas o tempo, a espera e a pressão invisível de algo que você ainda não vê, mas precisa acreditar que está sendo forjado. É na quietude que a paciência é moldada, e é na ausência de sinais imediatos que a fé é testada até o limite. Esperar em silêncio não é passividade, é resistência. É como um soldado em vigília no frio da madrugada, sabendo que o inimigo pode vir a qualquer momento, mas também sabendo que não é hora de se mover. O mundo grita para que você faça algo, qualquer coisa, apenas para se sentir no controle. Mas no silêncio, você aprende que o controle nunca foi seu. Você aprende a descansar na certeza de que há um plano maior, mesmo quando nada parece fazer sentido. Essa espera é dolorosa, porque ela desmonta o ego. Ela arranca a necessidade de respostas imediatas, destrói a ansiedade por reconhecimento e coloca o homem diante da verdade. Algumas vitórias só chegam para quem permanece. E permanecer não é apenas ficar parado. É manter o coração firme,
a mente limpa e os pés prontos, mesmo quando nada parece estar acontecendo. O homem que treina no silêncio desenvolve músculos invisíveis, músculos de fé que não vacilam diante do atraso, músculos de paciência que não cedem ao desespero, músculos de confiança que sabem que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando a lógica humana grita que já passou da hora. Na academia do silêncio, não se ganha medalhas. Não há aplausos. Mas há uma força que o mundo não pode quebrar. Porque o homem que aprendeu a esperar sem perder a fé é o mesmo que, quando a hora chegar, avançará com uma firmeza que ninguém conseguirá deter. Antes que um homem segure a espada da vitória, Deus o conduz para um campo onde não há aplausos, não há bandeiras, não há música, apenas silêncio. Um silêncio que não é ausência de som, mas presença de prova. Moisés passou 40 anos no deserto de Midian antes de enfrentar Faraó. Davi foi ungido rei, mas voltou aos campos para cuidar de ovelhas, longe dos palácios, esquecido por todos, antes de enfrentar Golias. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, jogado na prisão. E foi nesse isolamento que sua liderança foi lapidada antes de governar o Egito. Até o próprio Cristo passou 40 dias no deserto em silêncio, enfrentando tentações invisíveis, antes de começar seu ministério. A história é clara. Antes do homem ser colocado diante do mundo, Deus o coloca diante de si mesmo. E esse é o teste mais difícil, porque no silêncio não há máscaras. Não há distrações para esconder sua insegurança. É no silêncio que você é confrontado com seus medos, suas dúvidas e suas ambições ocultas. É ali que Deus arranca o que é superficial e fortalece o que é verdadeiro. Homens que não suportam esse período buscam atalhos. Eles querem a coroa sem o deserto, o trono sem o exílio, a vitória sem o peso da espera. Mas esses, mesmo que cheguem ao topo, caem rapidamente, porque não foram moldados na solidão. Não aprenderam a ouvir no silêncio a voz que dá direção. O homem que passa pelo silêncio antes da vitória sai dele diferente. Ele não é movido pelo ego, porque o ego já foi quebrado. Ele não é frágil diante de críticas, porque já suportou o esquecimento. Ele não se perde com o aplauso, porque aprendeu que o reconhecimento dos homens é frágil, mas a aprovação de Deus é eterna. Grandes vitórias exigem grandes silêncios, e todo homem que se recusa a atravessá-los está se recusando a ser verdadeiramente preparado para carregar o peso daquilo que diz querer. O silêncio não é o fim da jornada. Ele não é o túmulo onde suas esperanças morrem. O silêncio é a forja onde o aço da sua alma é temperado, onde a pressão molda sua essência e a escuridão revela sua luz oculta. É fácil olhar para o silêncio e sentir que tudo acabou, que você foi esquecido, que o mundo segue sem você. Mas o homem que entende a verdade sabe que o silêncio é apenas a preparação para o rugido. Depois dos dias de solidão, das noites de dúvida e do peso da espera, o homem emerge diferente. Não mais um menino tentando se esconder atrás das palavras vazias ou das máscaras passageiras. Surge um guerreiro, um homem que aprendeu a controlar sua voz interior, a dominar seus medos, a alinhar seu espírito com um propósito maior. O silêncio afia a sua visão. Ele limpa o ruído que confunde e distrai. Ele fortalece a paciência que aguenta tempestades e constrói a fé que não vacila quando os ventos mudam. E quando chega a hora, o rugido do homem forjado no silêncio não é apenas um grito de vitória. É um terremoto que move montanhas, que transforma vidas, que deixa um legado. O silêncio prepara, o silêncio prova, o silêncio aperfeiçoa. É nele que o homem aprende que a verdadeira força não está na explosão momentânea, mas na persistência calma, no passo firme e no olhar fixo no horizonte. Então, se você está no silêncio agora, se sente esquecido, pressionado e isolado,
Saiba que você está na antecâmara da sua grandeza. O rugido está chegando. E quando vier, será a prova definitiva de que Deus não criou barulho para distrair, mas silêncio para preparar os fortes. Você será mais forte, mais claro, mais firme, pronto para impactar o mundo, não com palavras vazias, mas com ações que ecoam para sempre. Se você entendeu que é no silêncio que Deus forja os fortes, você entrou no fogo. E uma vez que você está no fogo, você cria algo que o mundo não consegue destruir, porque você será forjado no silêncio. Se você gostou do conteúdo, apoie esta missão. Curta, comente e compartilhe este vídeo com quem precisa acordar. Se inscreva e ative o sininho. Sua presença aqui fortalece a nossa voz. Vamos forjar juntos uma geração de homens com propósito, disciplina e coragem. O mundo precisa de você. E a hora é agora.